Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. E hoje estou com a ilustre presença aqui do Eduardo Barros. Agora, toda terça-feira, tá? Horário do meio-dia, que é o horário que eu sempre publico lá o vídeo para os membros todos os dias. Nossa grade aqui do canal agora, 7 horas da manhã, tem vídeo novo, tradicional, que todo mundo já conhece. Aquele cafezinho com o Alexandre Vieira, para você já começar o dia bem informado. Meio-dia é o vídeo para os membros do canal, exclusivo. E aí, às 5 horas, é o vídeo que a gente traz mais notícias para encerrar o dia. E aí, às terças-feiras, pelo menos por enquanto, a gente vai vendo aí como que vai, como o elenco vai sentindo, a gente vai ver se, né, como é que tá a situação correta e a tendência da gente fidelizar aqui, a gente está gravando na segunda-feira, eu publico aqui o vídeo só com os membros do canal aqui ao meio-dia. E aí hoje, especialmente, está aqui conosco o Eduardo Barros, ele que também tem canal aqui no YouTube, está começando a falar bastante de São Paulo, é um dos mais agitados lá no grupo, o que tem as opiniões mais fortes, debate lá com a galera, inclusive lá, nosso grupo do WhatsApp é um dos mais saudáveis que eu já vi, tá? Galera bate um papo, resenha e tudo, discorda, concorda, mas tudo ali numa maior assim, todo mundo em prol ali do São Paulo Futebol Clube. Edu, prazer ter você aqui, meu velho. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? E já faz o jabazinho aí. Quem é você? Qual que é o seu canal? Traz aí mais detalhes aí pra gente. Bom, tudo certo aí, Ale? Certo aí, rapaziada. Eu tô iniciando aí no YouTube, né? A gente tá com o canal aí Coração Tricolor, né? Tem vídeo diário, shorts, né? Até no TikTok a gente tá lá, né? E sempre falando de São Paulo aí, né? Sempre falando de São Paulo. A gente tá com não chove, não molha, né? No nosso nosso tricolor, né? Ganha, empata, mas a gente está sempre falando aí, sempre trazendo aí o que a gente tem de melhor aí, que é nossa o otimismo, né? De sempre. Perfeito, é o otimismo de sempre. O pessoal fala, né? Pô, tá invicto, mas é só empate. Mas tá invicto, pô. É o único do Brasileirão. Fazer o quê? Meio cheio, né? Vamos olhar pro copo meio cheio aí. Bom, bora debater, falar um pouquinho, trazer mais algumas informações, a gente debater um pouquinho, falar sobre a escalação, né? De hoje, né? No caso. Até soltei o vídeo das 7 horas, que difícil cravar a escalação, mas eu tenho um indício. Acho que vamos ter aquela famosa dobra de laterais que todo mundo adora, né? De Ferrarese e Cédric Soares. Acho que é a escalação que ele tem usado para jogar fora de casa, para ter mais proteção. E aí o Lucas Ferreira deve ficar no banco ali. Enzo Dias volta, Marcos Antônio. Então a gente deve ter ali um Rafael, Ferrarese, Arboleda ou Juan, vai depender muito do lado físico do Arboleda. Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson, Alves, Cedric, Ferreirinha e André Silva. Tu curte essa escalação para amanhã, pensando amanhã, já que o Lucas não está 100%, o Pablo também ainda não está naquele jeito. Você acha que para amanhã, o que tem de melhor, 100%, é o que você mandaria para campo? Cara, eu acho que para mandar para campo para amanhã, Para hoje, eu na até verdade, né? Perdão. mandaria para hoje, desculpa. Então, para hoje, eu acho que até essa escalação não é tão ruim, né? Talvez eu não faria a dobra de laterais, né? Deixaria até o Lucas Ferreira, mas eu acho que ele é um dos que tem jogado sempre. Talvez ali um primeiro tempo a gente vê como que o Alianza Lima vai vir, e no segundo tempo colocar até o Lucas Ferreira ali para fazer no lugar do Cedric ou do próprio Ferrarese, né? Mas eu não acho ruim, não, você estudar a primeira escalação, entender como que a equipe do Alianza Lima vai vir, né? Para depois a gente fazer um ajuste ali no segundo tempo, né? Eu tô com você, né? Só acho que não é a escalação que eu iria, na verdade, né? Também acho que era a partida pro Lucas Ferreira, por mais que ele tenha jogado aí 3 jogos seguidos.
Acho que o moleque tá voando, a válvula de contragolpe. Acho que quando o Alianza Lima, com todo respeito, a gente tem que ter o mínimo de respeito ali, mas com todo respeito também não é aquele bicho de É, sete cabeças. Então, não é. a postura que eu teria era de ir para cima do Alianza Lima e tentar resolver o jogo. Mas entendemos ali o que prepara o nosso querido Zubalov. Também acho que essa escalação é o que tem. Não tem jeito. No máximo ali, quem poderia, além disso? Não tem muito o que fazer, né? Só tem um pouco que talvez eu colocaria ali um pouco mais na frente, talvez eu colocaria o Luciano no lugar do André Silva, né? Sei que você Pô, Luciano de pensa, falso mas 9? eu tentaria fazer isso aí, né? Porque acho que o Luciano tem acho que tem uma finalização um pouco melhor do que o André Silva. O André Silva perdeu bastante gol contra o Náutico, contra o ele no primeiro tempo ele ainda existiu contra o assim, foi uma partida muito fraca dele no primeiro tempo. No segundo tempo ele até melhorou. Acho que quem foi que falou, agora eu não lembro quem foi que falou, e eu concordei bastante, que ele não consegue fazer o pivô, né? Ele não consegue fazer um pivô, não consegue segurar a bola. Então, quando a gente precisou ali contra o Fortaleza, ele não foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, ele foi bem assim. E eu acho que ele é muito parecido com o Luciano, né? Eu acho ele muito parecido com o Luciano. Só que o Luciano, eu acho que ele tem um poder de fogo melhor do que o André Silva, cara. É mais finalizador, né? Eu também acho. Eu acho que desse time do São Paulo, cara, o Luciano é o melhor finalizador, assim, com sobras. De verdade. O problema talvez seja o posicionamento e o todo, né? Mas É, Luciano como finalizador, o problema é que ele não gosta, né, de jogar de 9, já falou que não, mas eu acho que poderia haver uma reuniãozinha ali para conversar, para quem sabe ele ser esse centroavante aí que o São Paulo precisa. Mas você tocou num ponto importante, que é aí a gente já pode entrar no outro tema, que é o centroavante, né, no mercado e tudo. Porque o São Paulo entende, assim como você, que o André não pode fazer a função de segurar a bola lá na frente, né? E o Rian também, muito menos, né? Até não só pela questão física, o Rian mais baixinho, magrinho ainda, jovem, até por característica do Rian, o Rian também nunca foi isso na base. Então por isso que o São Paulo está buscando, né, esse centroavante justamente com essa característica, porque se precisar de você ter esse jogador, né, que vai segurar a bola, que vai trombar lá com os zagueiros, que vai segurar aquele jogo, você tem pelo menos no banco de reservas. Ainda não tem nomes assim concretos, né? O que a gente tem aqui foram oferecidos ali Diego Costa, Mariano Dias, que são jogadores que podem fazer, inclusive, essa função de segurar. Tem o Carlos Vinícius, mas aí ele tem salário de Europa, e aí fica muito difícil é essa complicado. contratação. A gente sabe que o São Paulo está penando aí financeiramente. Queria saber de você desse centroavante. Você acha que precisa, justamente por conta dessa característica, ou dá para levar do jeito que tá? Você tem alguém assim na cabeça que você toparia, que você fala, cara, esse cara ali, acho que pode render, pode ser uma boa. O que você acha disso aí? Eu acho que assim, eu acho que precisa sim para a temporada, né? Porque assim, o André Silva, ele mesmo, como a gente estava falando, ele não faz esse falso 9, ele faz esse falso 9, mas ele não consegue segurar a bola no ataque. Então, por exemplo, num jogo um pouco mais aberto que a gente precisa, por exemplo, o Caleri, a gente pode ter tido vários problemas com o Caleri com relação à finalização. Mas eu lembro muito bem do jogo contra o Atlético Paranense, que foi o jogo que fez a gente classificar para Libertadores desse ano, que foi o Caleri que deu o passe para o gol. Agora eu não lembro quem foi que fez o gol, não sei se foi o Lisieiro, quem foi que fez o gol. Mas eu lembro que ele pegou, ele escorou de cabeça, e esse cara que escora de cabeça, que faz a parede ali, a gente não tem. A gente podia estar criticando o Caleri no início da temporada, mas ele era um dos líderes de assistência. É. Entendeu? Ele segurava os zagueiros, ó, por exemplo, o primeiro gol lá contra o Corinthians, ele que fez, segurou a bola e tocou pro Lucas. O Lucas pode ter feito o salseiro que foi, entendeu? Mas lá na zaga, mas quem segurou a bola para eles foi o Lucas, e ele acho que teve 4 ou 5 assistências no início do ano antes de fazer os gols dele, os dois gols da temporada dele, né? E eu acho que é preciso esse jogador, porque você tem que ter opção. Hoje em dia, o André Silva não é um grande cabeceador. Ele fez aquele gol de cabeça lá, mas ele não é um grande cabeceador.
O Luciano também não é um grande cabeceador, né? Mas o Caleri é esse cara que ele, além dele segurar, ele tem uma forte bola aérea, né? Em um cara aí, acho assim, é muito difícil, né? Pela situação financeira do São Paulo, é difícil a gente também achar um cara assim que a gente pode falar assim, pô, não, esse cara assim, mas se não fosse uma questão financeira, se a gente pudesse roubar um jogador aí de alguma equipe, eu tentaria até o Flaco Lopes, cara. O Flaco Lopes é ele, embora ele não seja ali muito parecido com o Caleri, mas é um cara forte na bola aérea. Que o São Paulo não tem mais esse cara, não tem uma bola aérea forte hoje. Não tem, não lembro qual foi o último jogador, a última jogada do São Paulo que o São Paulo conseguiu fazer um gol de cabeça, de bola aérea assim, bem trabalhado, uma falta, um escanteio. O último com a Arboleda mesmo, mas sem o Arboleda a Não, gente perde teve o muito. Rian contra o Ceará, mas aí foi mais estrela mesmo, que a bola sobrou ali, do que uma qualidade de cabeceio, né? A bola pingou ali na área, né? Ele conseguiu, É. ele não foi que ele pulou, né? O Não foi Caleri igual não, o Caleri contra o Botafogo, né? Com um cruzamento preciso, uma cabeçada maravilhosa. então, não é assim, uma bola aérea assim, que eu quero dizer, né? É forte. A bola aérea forte a gente tem com a Arboleda, mas sem a Arboleda não tem mais ninguém. O A Alan gente precisa Franco também alçar não a bola na forte área. nisso. Os volantes são baixinhos, né? Perdemos o Luiz Gustavo, que era altão também, bola aérea de São Então, Paulo. a Acho que gente até não. por isso que o Zubeldia tem apostado tanto no Ferrarese, né, como É, lateral. Porque, querendo ou não, ele aumenta a estatura do time, né? então, tanto é que foi ele que ajudou muito nesse jogo contra o Fortaleza, né? É. Ajudou bastante, né? Ele, o Juan. Embora o Juan, assim, eu gosto do Juan, mas eu acho que ele tá adquirindo ritmo de jogo, né? No início lá teve um jogo lá que eu vi que ele tava correndo, parecia que ele tava correndo de calça jeans molhada, cara. Aí foi, eu falei, meu Deus do céu. Eu também gosto Mas do Juan, também gosto. então, mas aí, nesses últimos jogos aí ele foi, eu achei ele bem rápido, bem esperto assim. Embora eu gosto mais um pouco mais do Alan Franco, né? Mas também é um cara que não é tão forte na bola aérea, né? Então é mais bem complicado. E o Mariano Dias, eu não, assim, embora ele tenha jogado tudo, eu não conheço muito o futebol dele, né? Então eu não posso nem dizer, falar assim, não, eu queria o Mariano Dias. Eu também não faço Eu ideia. não faço ideia Eu como que sei que joga. jogou no Real Madrid e tudo, mas, rapaz. Então, o cara tá parado um ano, ninguém fez um contato por ele, é muito difícil, cara. Difícil você falar assim, pô, Mariano Dias, o Diego Costa lá, Diego Costa, né? Aquele que Que jogou era, no Grêmio, era do Grêmio, também Atlético. não me enche os olhos. Acho que é um cara que já tem uma certa idade e, não sei, um cara que não vejo que é tão de grupo assim, né? E o São Paulo tem um grupo bem unido ali, né? Não Também vejo desses nomes que pintaram, eu também não gosto muito do Diego Costa, não. Até porque ele teve chance no Atlético, não vingou. Teve chance no Grêmio, não vingou. Então, Mariano Uhum. Dias, pelo menos, seria algo diferente, né? Para Então, testar. Então, também não sou muito adepto aí ao Diego Costa, não. talvez seria um cara muito para testar, igual foi o Sérgio, né? A gente É, não criticou um pouco lá quando chegou, mas calou a boca de todo mundo, né? Vem fazendo boas partidas, né? Pelo menos. renovou o contrato agora, até 2027. Cedricão aí já vai pegar a cidadania brasileira. Que de fato queimou a língua de muita gente, cara. Queimou a língua de muita gente. Eu até comentei, eu não sou desses de ficar criticando antes de vir. Mas eu falei, olha, eu não contrataria, apostaria no Mike ou no Moreira que foi embora. Mas já que veio, vamos esperar, vamos ver, vai que, né? E o São Paulo tem acertado, né, nessas É, contratações. O Sabino, querendo ou não, para a situação financeira do São Paulo, o zagueiro canhoto que hoje em dia está cada vez mais difícil. Para ficar ali para ficar no banco ali tranquilo, um cara que não vai reclamar, não vai chiar, cara, o Sabino vale muito a pena, né? o Então e o cachorro Cedric magro, né? agora. Oi? Cachorro magro, né? Como diria o Tele, né? Entendeu? Vai aproveitar as chances que tem, vai entender o lugar que tá. E o Cedric aí aproveitando também. Vamos ver se São Paulo consegue aí. Teve outros também, né? Teve Santilongo, Yamal Luz,
Mas vamos ficar aí com o lado bom da coisa, O, porque... o Jamal, cara, não deu nem pra saber mesmo se ele. Tadinho. Não deu, ele nem desempenhou. O Santilongo, cara, o Santilongo, assim, acho que ele teve muito pouca oportunidade pra gente ver muito, né? O do Santilongo. As oportunidades que a gente viu, ele tava meio sem ritmo de jogo, O time era reserva. reserva. Então, assim, eu nem ponho na ponta do lápis, não dá nem pra gente é, analisar um cara que mal jogou, entendeu? Se era um Né? cara que era. Talvez ele fizesse agora, ele teria oportunidade nesse momento agora. Se ele tivesse Cheio ficado, de desfalque, né? Ele poderia ter uma chance agora, é verdade. eu poderia ter tido a chance, porque ele é um cara que ele é primeiro volante. São Paulo hoje está carente de primeiro volante. Teve o problema com o Luiz Gustavo, teve o problema com o Pablo Maia, entendeu? E o Luan ainda não deu as caras para, sei lá, pelo menos jogar 20, 15 minutos de segundo tempo para a gente ver como é que ele tá, entendeu? E talvez eu acho que o Santilongo teria a oportunidade agora, seria a chance dele, né? Mas né, não deu Optou para por ver sair. que ele fosse o suprassumo, né? Não é isso, mas Mas pelo menos quebraria um galho, vai. de repente a gente quebraria o lugar. Como ele é um cara que o pessoal fala que ele é muito mais de defesa do que de ataque, né? De repente seria um cara importante ali, até para compor, né, o elenco, mas como o Zubeldia não é muito fã do Negruti, né? Rapaz, eu até tô apurando mais coisinhas para trazer, mas pelo que eu pude apurar previamente, o Zubeldia também não é que ele não gosta, mas também não é fã, sabe? Ainda não pegou aquela confiança ainda no Negruci, por isso que o Negruci ainda não teve chances. Eu acho que, cara, e bate um pouco com a entrevista que ele deu, acho que foi ano passado, que ele falou sobre jogadores jovens jogarem mais pelo meio, né? Uhum. Que jogar pelas pontas é mais fácil. E aí entra na questão do Negruci, do Igão, e a gente começa a entender. Mas o Zubeldia tá pelo menos dando chance para a molecada, que é o que importa, né? Essa molecada aí Que precisa são os mais render, precisa importantes, né? ser vendida depois. Como é que é, Edu? Esses que são os mais meio que mais badalados, né? O Rian, né, o Alves e o Ferreirão, né? E São será os que ele três sai prováveis. agora no meio do ano? Cara, então, eu acho que tem uma boa chance. Acho que tem uma boa chance. Assim, no mundo ideal, porque o que acontece? Eu dou sempre o exemplo de janeiro. Em janeiro, o São Paulo queria. O ideal do São Paulo era: vem uma proposta para o Bobadilha e vem uma proposta para o Ferrarese. Vem dos dois, lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Porque, querendo ou não, naquela ocasião, hoje o Ferrarese é titular absoluto. Naquela ocasião, os dois eram reservas, né? Ninguém. Não eram jogadores que o São Paulo sentiria a falta. Era a mesma coisa que o Wellington Rato, Nestor. Eram jogadores que eram importantes para o grupo? Eram, mas não iam sentir assim, uma falta gigantesca como, assim, gostava bastante do Rato, mas não está fazendo falta. O Nestor também, muito menos. Michel Araújo também não, mesmo achando que eram bons jogadores. Então, o São Paulo, a ideia do São Paulo para agora, para essa janela do meio do ano, é a mesma coisa. Pô, uma venda do Bobadilha ali, ó, pô, tranquilo. Aí aparece uma proposta ali, vai, para um outro jogador também que não tá ali entre os principais e tudo certo, maravilha, e vamos embora, vamos seguir. Mas a gente sabe como o mercado não é sempre assim. Então ali chega ali na parte derradeira da janela, o São Paulo tá vendo que não vai conseguir uma venda, aí pode ser que no meio do ano, ou no mais tardar aquele desespero para vender no fim do ano, né? Igual que aconteceu com o Beraldo. Quando o São Uhum. Paulo vendeu o Beraldo ali em dezembro, lá em janeiro, mas aí entrou para a conta de dezembro para justamente fechar essa conta. E aí Ele o que São dá uma Paulo, multa de 400, né? para fora, o Lucas Ferreira é 440, o Rian é menor, é 370, se eu não me engano, e o Alves também está nessa faixa. A multa contratual para fora está bem segura. São Paulo está tentando renovar com o Ferreirão, né? Para aumentar o salário dele para impedir ali a multa no mercado nacional.
as negociações estão caminhando bem. Mas, assim, Edu, se chegar ali uns 15 milhões de euros, eu acho que balança. Em qualquer um dos Uns três, 100 eu acho que milhões, balança. né? 100 milhões Acho que de reais, balança. né? Podem recusar, mas eu acho que balança. Vamos pensar bem. Porque assim, cara, é difícil, né? E se você parar para pensar, é muito difícil, é muito mais difícil você repor um centroavante que nem o Rian do que um ponta, né? Embora assim o Ferreirão acho que é bem mais habilidoso, bem mais diferente do que os que a gente tem ali, né? E faz muita diferença, mas é um cara assim que eu entendo que assim, por exemplo, dá para você meio que minimamente repor, não com a mesma qualidade, óbvio, mas você consegue meio que repor. Um centroavante é muito difícil, né? E hoje no mercado é muito difícil o centroavante. Centroavante é muito difícil, eu acho que até essa multa é meio que desproporcional pro Rian. Tendo a dizer que é um pouco desproporcional. Você acha que deveria ser mais ou menos? Eu acho que a multa que o Ferreirão tem pro Rian seria o ideal. 400 e pouquinho ali. Eu acho que seria mais ou menos isso aí. Claro que você não, geralmente o time não vende por isso aí, né? Faz uma negociação ali e tal, e vende ali. Talvez se vendendo mais ou menos nas cifras muito próximo ali do que foi vendido o Endrick, eu acho que o Rian vale. O Ferreirão, acho que 100 milhões ali, eu acho que é muito pouco ainda. Só que Tô vendo aqui a venda, esqueci o valor, é 337 milhões a venda do Hendrick, 60 milhões de euros. No mínimo, cara, no mínimo, dá pra. Um valor justo pelo Rian, na minha visão, uns 35 ou 40, vai. uns 40, acho que sim. Acho que Acho que aí. próximo ali que eu tô falando assim, próximo assim, em torno de 250 milhões, né? Eu acho que De tá. reais. Que bate aí, mais ou menos isso aí. Acho que é um bom valor. Que é um bom valor. Talvez eles colocam 300, porque eles colocam 300 e tem de puxar para 100, mas 400 milhões pro Ferreirão, achei, se o São Paulo conseguir se o cara vier com 400 ou 300, o São Paulo não tem nem que pensar, eu acho. É muito dinheiro. Você vai falar obrigado, valeu. Um abraço, seja feliz lá. Faz Cara, é tempo, muito. né, que não pagam assim um valor de pagar multa, né, do São Paulo. São Paulo se vê assim, a Deus dará. Difícil de acontecer ultimamente. É difícil. Eu acho que a venda que o São Paulo perdeu de fazer um bom dinheiro ali quando vendeu foi com o Antony. Eu acho que o Antony era muito mais habilidoso ali do que o Ferreirão e muito mais. Você pode ver ele no Betis, né? Eu tô acompanhando ele no Betis. Eu Ele. também tô. Quem diria? Eu tô vendo o jogo do Betis. Mas o cara. Tô vendo por causa dele. É. O cara ele tá destruindo, cara. Os caras. Até o. Como é que é o nome daquele do Isco, né? Ele Isso. falou para fazer vaquinha pro Betis comprar o Antony, cara. Você vê como o cara tá com moral lá, bicho. Então. Então ele tá jogando muita bola lá, viu? Então. Você que falou que tá pretendido pelo Atlético, né, de Madrid. Tá, o Atlético de Madrid tá de olho na contratação dele, o Betis. É que o Betis, cara, o Betis ele não tem grana, né? E aí tão tentando ali algum jeito de conseguir essa grana para comprar o Antony, mas é difícil, é difícil. O Betis está até na Europa League, caso consiga vencer a Europa League, porque lá tem a questão do fair play financeiro, né? Não é igual aqui no Sim. Brasil, que pode, vamos dar um jeito de comprar e já era. Então, caso ali, eu estava até vendo uma matéria eu não lembro se era do Marca ou do Mundo Deportivo, que caso o Betis consiga conquistar a Europa League e aí conseguiria fazer uma manobra ali para entrar, para conseguir pagar 40 milhões de euros no Antony, que é o que a imprensa espanhola acredita que o Manchester United vai aceitar pelo Antony. E aí, só que aí depende de um título, então é mais difícil.
Mas o Atlético de Madrid estaria de olho na contratação dele. A gente espera que seja a maior venda possível, né? Ah, sim, com Ele, certeza. Sara, todo mundo É, aí consiga um bom contratinho. o Diego Costa, né? O Diego Diego Costa Costa, São também. Paulo ainda, além do mecanismo de solidariedade do Diego Costa, São Paulo ainda tem 15% dele, né? É, tem um dinheiro ainda aí para vir, né? Eu vi no último vídeo lá que você postou que ele tá valorizado lá, né? Tá valorizado lá. Eu tô em contato com o empresário dele. Provavelmente vou trazer mais detalhes nos próximos dias aí. Mas parece que já tem contato já de gente das principais ligas. Ele tá titular lá. O pessoal também tá gostando muito dele lá. Ele se adaptou muito bem. E é difícil lá, viu? Pelo que eu conversei, pelo que eu vejo, né? Até tem um. Qual que é o nome? Do centroavante, que era do Vitória no passado, cara. Foi artilheiro do Brasileirão. Alejandro. O Alejandro, Hum, que era ex-Bragantino e tudo, ele foi lá para o CSKA em janeiro agora e já quer voltar, porque lá na Rússia é difícil para brasileiro se adaptar. O pessoal não curte muito. Vários brasileiros que batem lá já querem voltar e tudo. A não ser os do Zenit, né? Que os Zenit lá, eles são ruins lá, eles não deixam embora, não. Mas a maioria não aguenta, é muito frio lá, é um frio assim, descomunal, a comida é diferente, tudo. Mas o Diego se deu muito bem lá, ele até fez uma academia lá climatizada para ele dentro da casa dele ali, para ele poder se preparar, para se preparar. Enfim, o Diego Costa é muito profissional, né, cara? Ele fez de tudo para conseguir dar certo lá no Krasnodar e a coisa tá vingando. é que A era gente que nem ele já espera tinha uma certa idade, né? Então, uma certa idade não já de foi mais Europa, maduro, então, né? É verdade, ficou já mais foi um pouquinho esperto, né? mais. Já foi um pouquinho mais maduro, não foi com 18 ou 19. Eu gosto É. muito do Diego, cara. Eu Não, ele era, sempre. achava ele um bom zagueiro, ele não pipocava, não. Era um cara que foi criticado, mas conseguiu aí dar a volta por cima aí, né? Gostava bastante dele. Gosto dele ainda. Desejo muito sucesso para ele. É um cara super gente boa, super do bem. Torço muito para ele. Bom, caramba, já deu 28 minutos. A gente conversou, hein, bicho? Começamos. Quando a gente mal Beleza. vê, o tempo já vai passando. Mas, Edu, eu sei que agora o assunto tá mais tranquilo, né? Mas a gente lá no grupo, né? A gente tenta manter a nossa racionalidade em relação ao Zubeldia, né? Certo. Aí hoje o Casares, ele deu uma entrevista para a TNT Sports, com a Priscila Senhoraes, Senhorais. falando... Ele não falou de renovação, mas ele meio que deu a entender que o trabalho do Zubeldia é bom. Ele falou que o trabalho do Zubeldia é bom e que ele já conversa com o Zubeldia para o futuro. Ele já tem planos para que ele conversa ali com o Zubeldia para o futuro, nessa reestruturação, que ele conversa como será o São Paulo em 2026, em 27, o Zubeldia também, tudo. E aí, Edu, você acha que está cedo ainda para falar de renovação, mas você acha que é um caminho natural? Você acha que se mantendo do jeito que está, teremos Zuzu em 2026 no Tricolor Paulista? Cara, eu acho cedo, né, para falar de renovação, mas eu acho até interessante esse movimento que ele vai fazendo, porque você mantém uma linha de pensamento, né? Que queira que não, se você falar, não sei, o futebol é dinâmico, como ele costuma falar, e você não Sempre tem uma invasivo, certa. né? Então, se você não tem uma certa cautela para tentar seguir uma linha, pelo menos a gestão tem uma. Como é que eu posso falar? Tem uma linha de Coerência. raciocínio, É tem uma uma linha. Perfeito. coerência, tem uma linha de raciocínio, tem uma coerência, tem um entendimento que, sei lá, que eles estão satisfeitos. Porque a gente pode criticar o Zubeldia, como eu também critico, eu acho que se tivesse que ter mandado embora, tem que mandar embora num hiato onde você possa já ter uma pessoa para seguir, né? E uma pessoa para fazer meio que uma intertemporada com a equipe, porque não dá para você. Eu não acho certo você trocar o pneu com o carro andando. Ninguém faz isso. Eu também não. Né? Entendeu? Então, acho que você seguir uma linha de raciocínio, tudo bem. Se o Zubeldia continuar
Por exemplo, acho que tendo um aproveitamento melhor até no brasileiro, precisa ter um aproveitamento melhor no brasileiro. Se ele continuar do jeito que ele está indo até na Libertadores, eu acho que fatalmente a gente pode bater aí uma semifinal final. Entendeu? Eu acredito nisso, assim, porque se você não perde, você ganha e perde, é um time copeiro. Teoricamente, precisa melhorar o quê? Nos pênaltis. Melhorando nos pênaltis, esse time vira um time copeiro. Não tem naturalmente. Entendeu? E esse time também tá Mas vencendo fora de casa, né? Na Libertadores, o que é raro também, né? então, você vê, a gente tem 7 pontos. E é 2 vitórias fora de casa e um empate dentro de casa. Por isso que me preocupa essa próxima sequência do São Paulo, né? Agora um jogo fora de casa e 2 dentro de casa, né? É. Então me preocupa um pouco por causa disso. Mas o São Paulo mantém aí uma coerência do jeito que está jogando. Eu não vejo esse time muito atrás, por mais que a gente tenha um elenco curto, eu não vejo, né? E eu acho que isso aí é muito dedo do técnico, né? O técnico conhece as peças, vai testando aos poucos, né? E a gente criticou também o Zubeldia aí com relação à utilização dos meninos no Campeonato Paulista, né? E eu acho que assim, beleza, né? Você não utilizar, mas você tem que explicar o porquê que você não utilizou e a gente até agora não sabe. O que a gente escuta falar, né? O que eu escuto falar, até vi o Mauro César explanando um pouco disso, um cara que eu gosto muito, mas eu até compreendi o ponto dele, foi que os meninos foram para a Copa São Paulo e voltaram meio estourado. E precisava de uma certa um descanso maior e até uns treinamentos um pouco mais leves, porque senão ia estourar, né? Então, acho que pode ser que essa situação que aconteceu dele não ter testado mais os meninos pode ter sido uma questão mais interna do que externa. Porque eu não sei se você apurou ou alguma coisa, é, que o Zubeldia queria levar os meninos para a pré-temporada lá, e a diretoria vetou, falou, não, eles vão jogar aqui a Copa São Paulo. Então, de repente, foi um pouco mais uma culpa da diretoria, ou ali 50-50, diretoria e Zubeldia. Por isso que os caras não quiseram bancar a demissão dele também, né? É um bom ponto. Isso é verdade. Ele queria levar os garotos, ele queria levar já para Flórida, né? Ele queria levar os 4 que subiram, né? O Mike, o Lucas Ferreira, o Alves e o Rian, e queria levar o Hugo também. Esses eram os 5 jogadores que ele queria ter levado para a Flórida. E o São Paulo queria que o Igão e o Henrique ficassem para a Copinha. Mas aí, além do Zubeldia querer os atletas lá, os próprios empresários também não acreditavam que era uma boa eles voltarem para disputar a Copinha. E aí eles acabaram ficando lá nos Estados Unidos sem jogar. Inclusive, o Henrique voltou e jogou contra o Botafogo. O Igão acabou nem jogando também. Mas eu tô muito com você nessa questão do Paulistão. Atribui muito ao Zubeldia, mas eu acho que no mínimo é 50-50. Acho que Então, faltou ali a diretoria também colocar a sua parcela de culpa nisso aí. então, por isso que eu não acho que, assim, eu acho cedo, mas eu não acho um absurdo, tá? Eu não acho absurdo falar de renovação, porque se a gente for parar para pensar, o Zubeldia, assim, com o elenco que tem, com as peças que a gente acabou perdendo, e ele vem se reinventando direto, vem as pessoas, a gente, nós, torcida, queria falar assim, não tem variação tática. Hoje a gente joga com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, e joga de diversas formas, né? E alguns resultados a gente não pode pôr na conta do Zubeldia também. A gente não pode. Contra o Fortaleza, eu não consigo colocar o resultado na conta dele. Então, como que o Ferreirinha bate um pênalti daquele, né? Como que a gente pode falar assim, pô, não, a eliminação contra o Botafogo, a gente pô na culpa do Zubeldia? A gente não tem. Como é que a gente põe na culpa do Zubeldia uma eliminação com gol, com gol de pênalti que não foi pênalti contra o Palmeiras?
né? É Então tem difícil, né? É coisas. difícil, é. Então como que a gente pode pôr na conta do técnico coisas que foram fora do alcance dele, entendeu? A gente podia ter goleado o Náutico, podia, mas os jogadores perderam diversos gols, né? Então, assim, é difícil a gente pôr, tem coisas que a gente não consegue pôr, mas as pessoas, a galera esquece e fala assim, não, ó, esse resultado, isso aqui, aquilo outro, né? Mas não dá para pôr na conta dele se a gente analisar certinho. Tô muito com você nessa, Edu. Bom, a gente bateu um belo papo aqui, Edu. Quero agradecer aí nesse primeiro. Eu espero que dê tudo certo aqui. Eu vou salvar bonitinho. Espero que o pessoal do YouTube esteja vendo isso, que a plataforma também aqui é um pouquinho confusa ainda. Tô me apegando aqui, mas tá tudo nos conformes, espero. Edu, antes de eu me despedir aqui, onde o pessoal pode te encontrar aqui também no YouTube? Fala um pouquinho sobre seus conteúdos aí de São Paulo. Bom, o pessoal pode me encontrar aí no YouTube, né? Eu faço vídeos quase que diários, né? Solto sempre ao meio-dia, aí vídeo de informação, né? Opinião, tudo, né? Coloco lá no meu canal, Coração Tricolor, né? E também aí eu faço os cortes, tudo, deixo também tudo nos shorts, né? E também tem o TikTok, né? Ed Júnior 633, né? Que eu sempre também solto lá os cortes também do YouTube. Geralmente eu solto no YouTube primeiro e depois eu solto no TikTok. Aí tem vídeo 7, meio-dia, 3 horas da tarde, ou 9 horas da noite. Geralmente são 2, 3 vídeos por dia, no mínimo, que a gente vai soltando, né? A gente também está aprendendo um pouco da plataforma, né? Para ver se consegue ter bastante visualização aí, mas a gente está com um público fiel ali, meio que de vez em quando lá, uns curtidas, uns comentários que a gente sempre responde lá. Aí faz o seguinte, Edu, quando eu publicar o vídeo, dá uma comentada lá com as suas redes lá, que aí eu dou uma fixada lá no comentário, o pessoal vai poder te acompanhar melhor, combinado? Combinado. Fechou? Então, pessoal, Fechou. muito obrigado aqui a todo mundo que nos acompanhou aqui. Para você que está acompanhando aí, quer se tornar membro, quer vir aqui também para a gente bater um papo, toda segunda-feira às 9 horas eu vou trazer os membros para cá. Na próxima semana aí pode voltar o Edu, vamos trazer mais pessoas aqui para a gente bater um papo, bater essa resenha, tá? Então quero agradecer todo mundo aí que esteve conosco neste vídeo. Boa terça-feira e vamos São Paulo, né? Que São Paulo conquiste hoje os 3 pontos lá em Lima. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu, Edu. Tchau. Falou, pessoal. Falou, Ale. Tchau, tchau.